Olá pessoal, tudo bem? Professor Ulisses Cisa falando com vocês. E nós vamos falar sobre a NR12. Resolvi falar da NR12 primeiro, e você vai entender depois porque eu fiz essa inversão, tá? Mas o mais importante é nós passarmos todo o conteúdo. Então venham comigo. Vamos falar sobre a NR12. Professor, é, o que é a NR12? Né? A NR12 ela é aplicável a máquinas e equipamentos em estado novo ou usado. Exceções são dadas, mas seu texto faz indicações da aplicabilidade em cada situação específica. É o caso daqueles itens que são voltados à exportação, ficando isento das exigências de segurança estabelecidas na norma. A estrutura do índice exemplifica quais equipamentos são aplicáveis na NR12. Ela faz seções específicas sobre instalações e dispositivos elétricos, disposições de partida, acionamento de parada, sistema de segurança, dispositivo de parada de emergência, componente, pressurizadores e transportadores de materiais. Então perceba que a NR12, a tratativa dela é aplicação em máquinas, equipamentos em estado novo ou usado. Né? Essa norma ela dedica ainda anexos específicos, como por exemplo, motosserras, máquinas para panificação e confeitaria, máquinas para açougue, mercearia, bares, restaurantes, prensas e similares, injetoras de materiais plásticos, máquinas para a fabricação de calçados e afins, máquinas e implementos para uso agrícola e florestal, equipamentos de guindar para ou guinchar para elevação de pessoas e realização de trabalho em altura. Então perceba que a NR12 ela vai ser aplicada a vários tipos de maquinários e equipamentos. Só que ela vai ter uma exceção para equipamentos voltados para aqueles que a própria norma indica no que tange à exportação, tá? Ficando isentos das exigências de segurança estabelecidas na norma. Então perceba que a NR12 ela tem uma tratativa em que ela vai ser aplicada a máquinas e equipamentos, tá? Motosserras, máquinas para açougue, mercearia, bares, restaurantes, ou seja, faz-se necessário todo um cuidado para que esses equipamentos sejam manuseados de forma correta, de acordo com as obrigações da NR12. Vem comigo. Bom, de quais equipamentos a NR12 não trata? Agora a NR12 ela não trata sobre os equipamentos que eu vou falar agora aqui para vocês. Bom, lendo os itens anteriores, você pode notar a falta de equipamentos e máquinas que usam a força humana ou tração animal para serem movidos ou impulsionados. E eles, de fato, não estão sob aplicação da NR12. Então perceba que a NR12 vai tratar de equipamentos motores, equipamentos a combustão. Agora, todo e qualquer equipamento e máquina que tem por algum objetivo a força humana ou tração animal, esses a NR não trata. Então, além dessas máquinas, seu texto também fala sobre as máquinas e equipamentos em exposição em museus, feiras e eventos que tenham fins históricos ou classificação de antiguidade. Esses itens não devem ser empregados em seus fins produtivos e sua exibição precisa adotar medidas para proteger a integridade física do público e de seus expositores. Então vamos lá. Vamos imaginar que você vai no museu de peças antigas, e lá tem alguns equipamentos que foram utilizados no tempo da escravidão, no tempo do Império, materiais antigos, né? Estão lá hoje na exposição apenas para o conhecimento do público. Então, esses equipamentos, eles não são aplicáveis no que tange NR12. Porém, é necessário que eles fiquem protegidos para evitar o contato com o público e também a segurança de todos. Tá? Além desses, aos eletrodomésticos, aos equipamentos estáticos, às ferramentas portáteis e ferramentas transportáveis,
operadas de forma elétrica, que atendam aos princípios construtivos estabelecidos em norma técnica tipo C, a classificação daqueles produtos. Você compra uma geladeira, aí tem a classificação do produto A, B, C. Então, esses materiais não se aplicam em NR12. Tá? As máquinas certificadas pelo Inmetro. Entretanto, esse tipo de objetos deve atender os requisitos técnicos de construção relacionados à sua segurança. Então, nós teremos aí equipamentos em que a NR12 trata e equipamentos em que a NR12 não trata. Então, aqui você já tem esse conhecimento. E vale ressaltar também que a NR12 ela é aplicável a máquinas e equipamentos em estado novo ou usado, no que se refere aos seus cuidados, à sua movimentação. Bom, aí cabe aqui a pergunta, né? Quem precisa cumprir a NR12? Vamos lá. A norma regulamentadora 12 deixa claro que é de responsabilidade do empregador. Quem é o empregador? A empresa. Adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos capazes de resguardar a saúde e a integridade física dos trabalhadores. Essas medidas de proteção, elas se dividem em 3 categorias e ordens de prioridade. Então, veja bem, a Motor Honda, a Yamaha, a Showa, essas empresas do Polo Industrial de Manaus, essas indústrias, elas têm como obrigatoriedade fazer valer a NR12. É de responsabilidade delas, do empregador, adotar medidas de proteção para o trabalho em máquinas e equipamentos. Então, quais são essas prioridades? A primeira prioridade é a medida de proteção coletiva. O que é isso, professor? São ações relativas aos arredores das máquinas e equipamentos e dos próprios objetos. Aqui inclui o quê? Barreiras, parada de emergência, sensores de presença humana e etc. Então, cada máquina e equipamento terá sua própria medida de proteção coletiva. Você está lá no supermercado Ataque, aí tem um operador trabalhando na empilhadeira. A própria empilhadeira vai fazer aquele barulho, pi, 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 justamente para alertar que ali está tendo um trabalho e esse trabalho pode afetar a coletividade. Então, a própria empilhadeira ela já vem com um sensor de segurança, de alerta, para avisar o público ao redor que ali está tendo um trabalho, uma operação. Segunda prioridade são as medidas administrativas ou de organização do trabalho. Essas ações, elas dizem respeito à gestão de recursos humanos e materiais. Inclui-se aqui treinamentos, manutenção, manutenção programada e preventiva, posicionamento das máquinas e equipamentos. Então é muito importante que os operadores tenham treinamentos para manusear empilhadeiras, maquinários, tudo que está relacionado à NR12. Tá? E qual seria a terceira prioridade? Medida de proteção individual. Então, essas são as ações relacionadas ao uso de equipamentos de proteção individual. Aqui caberia a NR6, que devem obrigatoriamente serem fornecidos pelo empregador e usados pelo trabalhador. Eles precisam ter boa qualidade, serem voltados para máquinas ou equipamentos, seguindo a NR6. Então, aqui você percebe, pergunta de prova, quais são as prioridades que devem fazer cumprir a NR12? Primeiro é a medida de proteção coletiva, a segunda é a medida administrativa ou de organização do trabalho, e a terceira são medidas de proteção individual. Então, isso aqui é uma classificação por prioridade, e aqui vale ressaltar também a hierarquia, 1, 2 e 3. Então, quem deve cumprir é exatamente isso aqui, tá? O cumprimento é isso aqui. Medida 1, medida 2 e medida 3. Vamos lá. Quais são as obrigações do trabalhador a NR12? Vamos imaginar que eu trabalhe na Honda, você também, nós trabalhamos na Honda e existe uma obrigação. Então, nós devemos estarmos sujeitos a essas obrigações. Tá? Por outro lado, a NR12 traz algumas obrigações que cabem ao trabalhador, a mim e a você. Tá? Destacando que a garantia de um ambiente de trabalho seguro é de responsabilidade de todos nós.
A primeira obrigatoriedade é cumprir todas as orientações que dizem respeito à segurança na operação, na alimentação, no abastecimento, na limpeza, manutenção, inspeção do transporte. Então, é uma obrigação minha como trabalhador zelar pelo equipamento, limpar o equipamento, manter o equipamento, tá? E outras particularidades que estão voltadas ao equipamento. A segunda obrigação, a segunda fala da obrigação de não fazer alterações em proteção mecânica ou dispositivo de segurança que possam apresentar riscos para a saúde e integridade física do trabalhador ou mesmo a de terceiros. Ou seja, eu sou operador da empilhadeira, aí de vez em quando eu vou dar uma de mecânico, eu vou alterar a configuração da empilhadeira. Então isso eu não posso fazer, eu sou apenas o operador, eu não tenho que mexer, eu não tenho que fazer nada em relação à mecânica do equipamento. A terceira obrigação cabe ao trabalhador avisar ao superior imediato caso surjam situações em que uma proteção ou dispositivo de segurança tenha sido removido, danificado ou perdido a sua função. Então, se o equipamento quebrou, danificou, eu não posso dar uma de mecânico. Eu tenho que avisar o meu supervisor, o meu líder imediato, aí ele sim caberá solicitar a manutenção desse equipamento. A quarta obrigação traz uma orientação de extrema importância. É de responsabilidade do trabalhador a participação dos treinamentos dados pelo empregador, cujo objetivo seja o cumprimento do que a NR12 estabelece. E, por fim, cabe a ele colaborar com a empresa da adoção do que dispõe a norma. Então, tu percebe que aqui existem algumas obrigações relacionadas ao trabalhador. A NR12 ela traz essa tratativa. E quais são as medidas exigidas pela NR12? As primeiras medidas dizem respeito à proteção coletiva, ou seja, aquelas que consistem na implantação de salvaguardas físicas permanentes em áreas de risco, como o fechamento do sistema de acionamento com correias e polias e a verificação de circuito de parada de emergência. Então, como cada tipo de máquina ou sistema operacional possui um tipo de segurança coletiva, a implementação depende de uma análise feita de forma prévia. Já as medidas administrativas são tomadas para manter o sistema de segurança e as medidas de segurança funcionando. Portanto, é necessário treinar o funcionário. Esse treinamento ele deve ser realizado de forma regular e devidamente registrada, levando em consideração os procedimentos internos e os riscos operacionais. A empresa deve adotar uma política de manutenção preventiva de seus equipamentos para reduzir a possibilidade de falhas técnicas. E, por fim, as medidas de proteção individual devem ser utilizadas nos dias úteis e os funcionários devem usar equipamento de proteção individual para prevenir o tempo de exposição aos fatores de risco. Então, percebam que a NR ela traz um conceito, ela traz suas exigências, traz suas responsabilidades, traz suas medidas que são totalmente verificadas com muita veemência em relação a essa norma. Então, todo e qualquer equipamento que é utilizado por um operário dentro de uma indústria, esse equipamento ele tem que estar resguardado pela NR12, ok? Bom, e quais são as causas de acidente do trabalho? 80% dos acidentes de trabalho acontecem devido à negligência do funcionário, a questão da conduta. Então, os acidentes em canteiro de obras, por exemplo, são frequentemente causados pela falta de comunicação dos trabalhadores. Ou seja, por exemplo, alguém deu partida na máquina sem saber que um companheiro colocou a mão no motor. Isso ocorre porque os trabalhadores ignoram as 4 regras básicas de segurança, como a de desligar a máquina, cortar a energia para evitar a reabertura acidental, enviar um sinal para que o outro trabalhador saiba o que aconteceu e avisar os outros antes de agir. Além disso, as máquinas que realizam movimentos alternados, rotativos ou lineares, têm maior probabilidade de causar acidente. Então, existe aqui uma particularidade em que a maioria dos acidentes acontece por essas negligências e também acontece porque os funcionários que são devidamente treinados, eles não atentam para essas
4 regrinhas básicas para que possa evitar um acidente, tá bom? Então, nós vamos finalizar hoje aqui e fique atento para o próximo vídeo para compor a NR12. Um grande abraço do professor Ulisses Cisa. Valeu!